O tema da live hoje então é sono e imunologia. Como que ele pode atuar na prevenção de gripes e resfriados e também como ele pode atuar no impedimento dessa progressão de gripes para quadros mais graves, como por exemplo, quadros de pneumonia relacionados diretamente a transtornos respiratórios, mas também na evolução para outros sintomas extra-respiratórios, como as coagulopatias, tá bom? Meu nome é Renato Pacheco, eu sou farmacêutico bioquímico, eu tenho mestrado em ciências ambientais, pós-graduação em terapia floral, sou um dos chefes farmacêuticos da Flor de Íris e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema. Todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, nós temos o nosso horário aqui no Instagram, falando sobre sono e medicina integrativa. E o tema de hoje é então sono e imunologia, como prevenir gripes e resfriados. Ao longo desse mês de julho, escolhemos falar sobre gripes e resfriados por ser uma estação do ano aí onde nós temos muitas pessoas relatando essa sintomatologia. Tá legal? Na primeira live comentamos sobre o poder da vitamina D3 na prevenção e evolução de gripes e resfriados. Na live da semana passada, falamos sobre como a vitamina C e a N-acetilcisteína são nutrientes importantes na prevenção e evolução da gripe. E hoje vamos falar sobre um dos principais pilares da saúde, que é o sono. Tá legal? Vamos lá, pessoal, então. E antes, de fato, de começar a falar sobre como o sono modula a nossa resposta imunológica e sobre como ele é importante na nossa saúde, eu trouxe aqui um trecho, estou olhando para o lado porque estou com o meu notebook aqui, eu trouxe um trecho de um artigo que é muito interessante, tá? E eu vou ler esse trecho para vocês para que vocês não tenham nenhuma informação faltando. É um artigo que eu acho maravilhoso, tá? Ele foi escrito em 2012, depois, quando a gente subir essa live no YouTube, eu posso compartilhar o link do artigo na descrição, mas eu vou ler aqui para vocês que vocês entendam já logo de cara o papel do sono na imunidade, beleza? Vamos lá. Esse artigo ele diz assim, tá? Um artigo de 2011. Vou ler aqui para vocês, ó. Um artigo, né, escrito em 2012, fez um estudo avaliando um grupo de pessoas que foi vacinado com a vacina anti-hepatite A. E que o estudo percebeu é que as pessoas que dormiram mal na noite anterior à vacina tiveram uma produção de anticorpos anti-hepatite A muito reduzida quando comparada às pessoas que dormiram bem. Que fique claro, as pessoas, mesmo dormindo mal, foram imunizadas, mas quando comparadas a quem dormiu bem, a resposta na produção de anticorpos, né, anticorpos são células de defesa, foi muito menor quando comparado a quem dormiu bem. Então a gente sabe que apenas uma noite mal dormida já é capaz de trazer danos importantes na nossa saúde. Agora imagina você em uma sequência de noites mal dormidas. O quão impactante isso pode ser na sua vida. Diante disso, eu quero começar então essa live explicando para você o que é insônia, tá? O que é insônia? E eu vou abrir aqui também um PowerPoint para que você não tenha nenhum prejuízo nas informações, tá? Então, o que é insônia, tá bom? A insônia, gente, para que você realmente tenha insônia aí, é importante que você manifeste esses sintomas que eu vou falar daqui a pouco por no mínimo 3 noites por semana, por no mínimo 3 meses, tá? Então, se você manifestar o que eu vou falar daqui para frente por 3 noites por semana, por no mínimo 3 meses, você se encaixa no que nós chamamos de transtorno crônico de insônia. Mas eu quero deixar aqui para você um alerta. Você não precisa ter o transtorno crônico de insônia para procurar ajuda. Quanto mais cedo você identificar essa insônia instalada em você, mais cedo você pode procurar ajuda. Quais são esses sintomas, Renato? Bom, se você deita para dormir e leva mais do que 30 minutos para dormir, isso aqui é um sintoma, né? É um item prevalente em pessoas que têm insônia. Tá? Então, deitou para dormir. Demorou mais do que 30 minutos, ficou na cama lá se debatendo para um lado, para o outro, a mente ficou ansiosa, ficou agitada e não conseguiu dormir, ou demorou mais do que 30 minutos para dormir, esse é um sintoma grave de quem tem insônia. Outro ponto, se você tem 3 ou mais despertares no meio da noite e leva mais de 20 minutos para voltar a dormir em cada despertar, isso aqui é um item checado em pessoas que possuem insônia. E o último fator é o quê? Se você desperta muito mais cedo do que o planejado. Por exemplo,
Ah, eu me planejei para acordar às 6h30 da manhã, mas deu 5h30 eu acordei e não consegui voltar a dormir. Isso também é um sintoma de insônia. Tá? Então, demorar mais do que 30 minutos para dormir, ter 3 ou mais despertares no meio da noite, sendo que se esses despertares levarem mais de 20 minutos para voltar a dormir, você também se enquadra num quadro de insônia. E acordar muito cedo, muito distante do horário planejado, você também se enquadra no que nós chamamos de insônia. E um outro ponto também interessante é que, por muito tempo, pensava-se que a insônia era simplesmente relacionada a sintomas noturnos, ou seja, acordar no meio da noite, demorar para dormir. Mas não, nós também avaliamos a insônia a partir dos sintomas diurnos. Então, se ao longo do dia você tem muitos bocejos, muito cansaço, muita indisposição, muita sonolência, você também pode estar sofrendo de um quadro de transtorno crônico de insônia. Tá legal? Então, quando o paciente chegar lá para você, pergunta: demora mais de 30 minutos para dormir? Tem 3 ou mais despertares no meio da noite? Leva mais de 20 minutos para voltar a dormir? Acorda muito cedo, distante do horário planejado? Tem o dia, né? Passa o dia com muita sonolência, muito cansaço, muita apatia? Tudo isso precisa ser avaliado para que a gente chegue no diagnóstico médico do paciente com insônia. Mas, como eu falei, você não precisa esperar chegar no transtorno crônico de insônia. Manifestando esses sintomas, já é importante que você pare, faça uma autoavaliação e procure ajuda. Tá legal? Então isso aqui é muito importante vocês estarem avaliando. Agora, um outro ponto importante também a ser falado são as funções do sono. Né? Se eu durmo, para que eu durmo? Quais são as funções que o sono traz na minha vida? E para que a gente consiga entender as funções do sono em nossa vida, é importante que a gente entenda o que eu costumo chamar de arquitetura do sono. Tá? Uma pergunta interessante que muita gente me faz, tá? E que eu preciso que vocês também entendam aí para que a gente possa seguir a aula. Quanto tempo de sono, Renato? Quanto tempo eu preciso dormir? Tá? Se a gente for para a literatura avaliar o tempo de sono adequado de pessoas jovens, adultos e idosos, nós sabemos que você precisa dormir no mínimo 6 horas. Abaixo de 6 horas de sono é o que nós chamamos de sono curto. Tá? Então, no mínimo 6 horas de sono. Mas quanto menos tempo de sono você tem, ou seja, quanto mais você se aproxima dessas 6 horas de sono, melhor precisa ser o quê? A performance do sono. Ou seja, aí sim, de fato, você não pode ter despertar noturno, você precisa deitar e dormir rápido, não pode acordar muito distante do horário adequado que você planejou. Tá? Então, quanto mais você se aproxima de 6 horas de sono, melhor tem que ser a performance do sono. No mínimo 6 horas, no máximo, né, o tempo máximo de sono é 9 horas e meia. A partir de 9 horas e meia de sono, você passa a ter o que nós chamamos de hipersonia, pessoa que dorme muito. E isso também é prejudicial à saúde. Porque o sono longo, normalmente ele vai ser acompanhado de outras doenças crônicas, como é o caso do hipotiroidismo, como é o caso da depressão. Tá? Também temos aí outras doenças relacionadas, como o próprio Alzheimer também, mas se você dorme muito tempo, tem que checar o que pode estar acontecendo. Então, no mínimo 6 horas, no máximo 9 horas e meia, o ideal é ficar ali entre 7 horas e 8 horas e meia de sono. Beleza? Aí agora, gente, o sono, né? Muita gente pensa que o sono é um bloco único. Eu deitei para dormir, fechei o olho e bum, acordei. Não, não é assim. Nesse tempo total, tem muitas coisas que acontecem no seu corpo. E essas coisas acontecem dentro de algo que eu chamo de arquitetura. Voltou aqui, né, gente, a conexão. Então é algo que eu chamo de arquitetura do sono, tá legal? O que é a arquitetura do sono? A arquitetura do sono são as fases do sono. O nosso sono ele é dividido em 5 fases, tá? E dentro dessas 5 fases ele é dividido de forma muito simples em sono não REM e em sono REM. O sono não REM ele tem 4 fases e o sono REM ele tem apenas uma única fase, beleza? O que é REM, Renar? Rapid Eye Movement. Movimentos acelerados dos olhos, movimentos repetitivos dos olhos. Provavelmente você já viu alguém dormindo, né? E os olhos ficam vibrando, tremendo, né? Quando acontece isso com os olhos da pessoa, significa que ela está na fase do sono REM. É lá na fase do sono REM onde nós temos os nossos sonhos e pesadelos também, tá? Mas é na fase do sono REM. O REM é a última etapa do sono, tá? Você precisa passar por todas as outras etapas do sono para chegar no sono REM. E uma das funções do sono REM é a consolidação de memórias, tá?
a sua capacidade de aprender. Então tudo aquilo que você aprende ao longo do dia, ele vai ser fixado na mente na etapa do sono REM. Pessoal, estou falando aqui de forma muito simples, tá? Tudo isso que eu estou falando é muito complexo, mas eu estou resumindo para que vocês possam entender. Então, se você é um tipo de pessoa que apresenta danos cognitivos, dificuldade de memória, esquece muito das coisas no seu dia a dia, é importante olhar para o sono com um olhar mais clínico, porque você pode estar tendo prejuízo no sono REM. Aí você fala, Renato, mas eu durmo muito bem, eu durmo 8 horas e meia e tal. Você dorme um tempo adequado de horas, mas será que você atinge todas as etapas profundas do sono? Porque inúmeras pesquisas mostram que pacientes que dormem utilizando ansiolíticos, né, ou medicamentos indutores do sono, tá, como por exemplo o Zolpidem, ou então pacientes que dormem movidos pelo álcool, tem gente que fala, né, eu só durmo quando eu tomo uma bebida alcoólica. Os estudos mostram que pacientes que dormem com bebidas ou então indutores do sono, eles não atingem as fases mais profundas do sono, tem um sono superficial. Então são pessoas que dormem, mas não descansam. São pessoas que dormem, mas não têm os benefícios do sono, que é o aumento da capacidade intelectual, o aumento da capacidade de aprendizagem, o aumento da capacidade de descanso e reparo, o aumento da síntese de proteínas e liberação de hormônios e o aumento da imunologia. Tá? Então é importante você entender isso. Tá? Tanto que no início da live eu falei, se você dorme e ao longo do dia você tem prejuízos importantes na sua performance, como por exemplo excesso de cansaço, cuidado, pode ser um sintoma derivado aí do sono, da insônia no caso, né? Mas voltando então, nós temos o sono não REM, que é dividido em 4 fases, e o sono REM, que é apenas uma fase. Tá? No sono então REM, nós vamos ter sonhos e pesadelos e aumento da nossa capacidade de aprendizagem. No sono não REM, que são essas 4 primeiras fases, nós vamos ter funções muito importantes. Como, por exemplo, a função principal do sono, que é o REM. A gente dorme para poupar, para reservar, para guardar energia. Além disso, nós vamos ter a liberação de hormônios. Hormônios importantes, como é o caso do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, se você é um atleta de alta performance, se faz musculação, se você tem pouco sono, você vai ter dificuldade na formação de massa magra. Se você dorme pouco, você vai ter pouca liberação de leptina. Leptina é conhecido como o hormônio da saciedade. Então, se você dorme pouco, você come muito. E não somente come muito, como também adquire uma preferência por alimentos mais calóricos. Tá? Temos muitos estudos falando sobre isso. Que pessoas que dormem pouco possuem uma tendência maior a serem mais obesas, a terem aí um sobrepeso importante. E uma das outras funções do sono também é o aumento da nossa imunologia, o aumento do nosso sistema imunológico. Como eu falei para vocês no início da live, eu mostrei um estudo falando que pacientes que dormiram mal e no dia seguinte tomaram a vacina da hepatite A tiveram uma produção menor de anticorpos anti-hepatite A. Então o sono ruim, o sono curto, ele prejudica de forma quase que imediata a nossa resposta a nossa resposta imunológica, tá? O transtorno de insônia ele leva a sintomas no longo prazo, como é o caso de hipertensão, diabetes e obesidade, mas no curto prazo nós já temos muitos sintomas, como déficit de memória, dificuldade de aprendizagem, cansaço, indisposição, piora do quadro de humor, tendência à ansiedade e depressão e também sistema imunológico enfraquecido. Chegamos no sistema imunológico. Agora, Renato, o que tu tem de evidência sobre a relação de sono e imunologia? Né? Como que o sono modula a imunologia? Por que se eu durmo pouco eu tenho uma tendência a ficar mais doente? Por quê? Por que isso? Vamos lá, vamos conversar aqui. Eu posso citar principalmente 2 motivos, tá? Que mostram o do porquê do sono curto trazer prejuízos importantes no seu sistema imunológico. Eu vou citar 2. Eu vou começar pela melatonina. Tá? O que é melatonina, Renato? A melatonina é o hormônio do sono. Gente, de maneira muito simplificada, tá? Muito simplificada. A melatonina, ela é o neurohormônio do sono, tá? Se você dorme pouco, você produz pouca melatonina, ok? Então, qual que é o papel da melatonina na imunologia? Tá? A melatonina ela é produzida por uma glândula no nosso cérebro, pequenininha, chamada glândula pineal. E ela só vai ser liberado
quando os nossos olhos, quando a nossa retina capta pouca luz do ambiente e quando nós temos um fenômeno chamado de pressão do sono. Ou seja, a partir do momento que o meu corpo entende que ele precisa descansar e as luzes estão compatíveis com o descanso, ou seja, luzes baixas e amarelas, nada de luzes claras, o nosso corpo começa a sinalizar que está na hora de dormir e começa a liberar melatonina. A melatonina começa a ser liberada 2 horas antes de dormir e fica intensificada no período noturno, né? Ali 2 a 3 horas pós-sono. Ora, se você dorme pouco, você tem um prejuízo na liberação da melatonina. Mas, Renar, qual que é o papel da melatonina na imunologia? Existem funções que a própria melatonina exerce e existem funções que nós chamamos de sinalizadoras. Então, a melatonina ela exerce algumas funções e sinaliza ao corpo para que o corpo execute outras funções. Eu vou fazer uma analogia. Aqui tá, eu gosto muito de analogias. A melatonina, gente, ela é como se fosse um gerente do supermercado. Tá? O nosso corpo ele é uma máquina complexa, sofisticadíssima. Tá? E para cada órgão, tecido ou célula do nosso corpo, nós vamos ter células específicas executando ações. Mas que costumam ser comandadas por alguns hormônios. E a melatonina ela é como se fosse o gerente de um supermercado. Imagina só, você tem um supermercado. Você vai ter lá o corredor das frutas, das verduras, das carnes, dos enlatados, do material de limpeza, bebidas e assim sucessivamente. Para cada corredor, o que acontece? Normalmente o mercado vai ter um funcionário para ficar repondo ali os estoques. E de maneira geral, o supermercado tem um gerente, não é? O que o gerente faz? Circula por todos esses corredores e fica lá, tá faltando molho de tomate, tá faltando banana. Ei, quem que cuida da banana? Vem cá repor a banana. Quem que cuida da água com gás? Vem cá repor a água com gás. Não é assim? A melatonina, ela é assim. Quando nós dormimos, nós temos melatonina circulando pelo nosso corpo inteiro. Ela vai de órgão por órgão, célula por célula, sistema por sistema. E sempre que ela repara que algo está de errado, opa, ali tem uma inflamação acontecendo. Quem é que cuida da inflamação? Opa, vem cá. Vem cá cuidar dessa inflamação. Opa, aqui eu estou com um excesso de células tóxicas, eu preciso eliminar. Quem cuida das células tóxicas? Vem cá, vem eliminar. Opa, estou tendo um acúmulo de proteínas, agora o nome chique, um acúmulo de proteínas beta-glicanas no meu cérebro. Desculpa, beta-amiloides no meu cérebro, que são células presentes em pacientes com Alzheimer. Quem que faz a eliminação dessas células beta-amiloides? São essas células? Então vem cá eliminar. Então a melatonina ela tem uma função muito ampla que é de sinalizar. Ela vai de corredor em corredor, olhando célula por célula e falando, você está certo, você está errado. Função de sinalização. Tá? E é assim que ela atua na imunologia. Ela começa a circular no nosso corpo e percebe uma invasão de vírus. Ela, opa, células de defesa, vem cá, quem cuida da eliminação desses vírus? Bora atuar aqui. E além disso, a melatonina ela tem uma função específica. Vânia, tem uma pergunta importante. Se não responder, depois me faz novamente, tá bom? Vamos lá, voltando. E ela tem uma função importante que ela é considerada pelo nosso corpo o hormônio com maior potencial antioxidante. Tá? Por quê? Porque ela é o que nós chamamos de hormônio anfipático. Ela tem uma propriedade onde ela consegue se dissolver em tecido lipossoma, ou seja, em gorduras, e também hidrossolúvel, ou seja, ela consegue se espalhar pelo corpo todo. E aí, tendo um potencial antioxidante, agora é importante a sequência de aula, gente, tá? Lembram lá que na aula da vitamina C e da N-acetilcisteína, eu falei que quando o vírus ele invade a célula e utiliza da maquinaria da célula para se replicar, e depois disso ele rompe a célula. Quando acontece esse rompimento, nós temos um excesso de radicais livres, e radicais livres oxidam nossas bases de DNA. Então, quando eu tenho um excesso de radicais livres, eu vou precisar de uma ação antioxidante do nosso corpo. Nós vimos que a vitamina C é muito potente antioxidante. E hoje estamos vendo que a melatonina ela tem uma ação antioxidante magnífica. Principalmente, naturalmente, à noite. Tá? Então, o corpo, sendo a máquina complexa e sofisticada que é, para cada horário, para cada período do dia, ele vai ter hormônios, células, vitaminas, aminoácidos desempenhando funções específicas. E à noite, o gerente da noite é quem? A melatonina. Então, se você dorme mal, se você dorme menos,
você tem menos antioxidantes à noite e pode ter uma replicação viral aumentada à noite. Então você pode ter os seus vírus se fortalecendo à noite. E não é o que a gente quer. A gente quer também combatê-los à noite. Ok? Então melatonina ela é muito importante. Se você dorme pouco, tá? Talvez seja importante você suplementar a melatonina. A Flor de Íris tem uma melatonina chamada Melatonina Sleep Repair. Depois eu comento um pouquinho somente sobre a melatonina. Tá? Que pra mim, eu sou um apaixonado pela melatonina. Tá? A gente pode pensar em uma aula somente sobre a melatonina porque ela dá muito pano pra manga. É um hormônio maravilhoso. Tá? Então, pouca produção de melatonina afeta diretamente o nosso sistema imunológico. Mas agora, gente, quando a gente pensa também em como o sono atua por outros vieses no aumento da imunologia, nós temos alguns dados baseados em literatura claríssimos, tá? Por exemplo, eu falei no início da aula que pessoas que dormem pouco possuem pouca leptina. Aí as pessoas se perguntam, né, assim, pô, passando um helicóptero aqui, as pessoas se perguntam assim, nossa, eu durmo, tô dormindo pouco e eu acordo com muita fome, por quê? Porque, ora, meu amigo, você vai ter menos leptina no corpo. A leptina ela é o hormônio da saciedade. Se você dorme pouco, você tem menos leptina circulando pelo seu corpo, vai ter mais fome e principalmente uma preferência por alimentos calóricos. A mesma coisa que no sono. Se você dorme pouco, você vai ter uma diminuição na produção importante de linfócitos TCD4+, e CD8+, vai ter uma diminuição importante na circulação de células natural killer e vai ter também uma diminuição importante nas células de macrófagos e células dendríticas. O que eu falei, Renan? Basicamente, se você dorme pouco, você vai ter uma diminuição na sua circulação de células responsáveis por aumentar a sua imunologia. Por exemplo, células CD4+, e CD8+, são células que reconhecem antígenos. Tá? Porque para o corpo combater um vírus, ele vai ter, olha que bonito, né? Ele vai ter uma célula que apresenta, né, a sua célula de defesa, que normalmente vão ser os linfócitos T, ao antígeno. Então ela vai lá, o CD4+, ele vai lá e fala o quê? Opa, o vírus está aqui, eu vou apresentar ele para o nosso corpo para que a gente possa combater essa infecção. Então quando a gente dorme pouco, nós temos uma quantidade circulante menor de células CD4+, e CD8+, nós vamos ter uma quantidade de células circulantes natural killer diminuída no nosso corpo e também uma diminuição importante de macrófagos. Tá? A gente consegue quantificar essas células aí. Então o impacto do sono, do pouco sono, já em apenas uma noite, ele é evidenciado a partir da diminuição de células importantes do nosso sistema imunológico. Células CD4+, CD8+, macrófagos e células natural killer. Todas células importantes na apresentação a antígenos e também no combate aí a vírus respiratórios, falando especificamente da gripe. Tá? Então olha o quanto é importante o sono de qualidade e o quanto apenas uma noite de sono já traz impactos importantes na nossa saúde. Tá bom, gente? Estou verificando aqui ainda se faltou alguma coisa para falar na live, para ver o nosso próximo tópico. Então tudo bem, já verifiquei aqui que o pouco sono traz impactos importantes na nossa saúde. Agora, como dormir melhor? Como? O que eu faço para dormir melhor? Né? O sono, ele é uma doença, não vou dizer estritamente, mas ele é uma doença principalmente comportamental. As pessoas focam muito em tratar a insônia na noite. O que eu tenho que fazer à noite para dormir melhor? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, o que eu tenho que fazer durante o dia para dormir melhor à noite? O sono ele é uma preparação que começa no momento em que nós acordamos e se estende até o momento em que nós vamos deitar. Então nós precisamos introduzir na nossa vida mudanças comportamentais muito importantes. Tá? Por exemplo, não é uma aula onde nós vamos ensinar a dormir melhor, mas eu vou trazer aqui algumas informações do que você pode fazer para dormir melhor. Tá? O sono ele parte de uma conta básica, que é o que nós chamamos de pressão do sono. Para que você possa dormir, você precisa ficar um número de horas acordados para que a pressão que o seu cérebro exerça sobre você seja o suficiente para você dormir. Então, quando a gente pensa em tratar um paciente que sofre de insônia, a primeira coisa que a gente mexe nele é no que nós chamamos de ciclo circadiano. Né? Ciclo circadiano, que é o ritmo biológico de 24 horas, onde nosso corpo executa ações. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos alterar na rotina desse paciente
é o ciclo circadiano. Começando por horário de despertar. Tudo bem, você não controla o horário em que você dorme, mas o horário em que você desperta, você controla. Aí eu vejo muitas pessoas falando, putz, não dormi nada essa noite inteira e tal. Deixa eu dormir um pouquinho mais até mais tarde. Não, hipótese alguma. Tá? Quando a gente pensa em modulação de comportamento para paciente que tem insônia, o horário de despertar é chave em qualquer tratamento. Então, despertar cedo é até às 7 horas. Tá? E aí eu acordo às 7 horas e faço o quê? Primeira coisa que todo ser humano deve fazer após despertar, após abrir os olhos, é ir à janela, se você morar em um apartamento, ou ir até a sua varanda, até a sacada, abrir as janelas e ter contato com o sol. Quando a nossa retina identifica a claridade solar, quando a nossa retina identifica os raios solares, nós emitimos uma mensagem importante para a nossa glândula pineal começar a produção de alguns neurotransmissores. Diminuição de cortisol e aumento de outros neurotransmissores, como por exemplo, da serotonina. Então você abrir a janela, se expor ao sol logo pela manhã, é como se você mandasse uma mensagem para o seu corpo de opa, estou pronto para despertar, o dia tem que começar. Quanto mais tempo essa exposição ao sol, maior lá no fim do dia vai gerar uma pressão para você dormir. Outro ponto importante também, não utilizar de café preto ou outras bebidas ou alimentos que contenham cafeína na primeira hora pós despertar. A utilização de alimentos estimulantes na primeira hora pós despertar prejudica um fenômeno conhecido como latência do sono, que é o tempo que o corpo leva para despertar sozinho. Se você estimula esse despertar artificial, você vai prejudicar aquela pressão do sono que eu falei. Café pode ser utilizado? Pode. Até às 15 horas. O tempo de eliminação de cafeína do nosso corpo é de aproximadamente 8 horas. Tá? Então utilize café até às 15 horas. Gente, o que eu estou falando aqui é para quem tem insônia. Tá? Se você toma um café 8 horas da noite e dorme, tudo bem, você se encaixa em um grupo de pessoas que elimina mais facilmente a cafeína. Mas se você sofre de insônia, atuar aqui é muito importante. Então despertar cedo, se expor à luz solar, não tomar café na primeira hora após despertar, tomar café no máximo até às 15 horas da noite. Horário fixo e rígido para alimentações. O corpo ele precisa de previsibilidade para a execução de suas funções. Horário para acordar, horário para café, horário para almoçar, café da tarde e jantar. Se você fizer todas essas refeições. Sempre que o corpo lida com imprevisibilidade, ele aumenta a produção de hormônios do estresse, cortisol, noradrenalina e adrenalina. E uma das coisas que geram maior pico de cortisol, adrenalina e noradrenalina é a imprevisibilidade. Se você não sabe como a sua rotina está organizada, você piora a sua saúde como um todo. Tá, então aqui são somente alguns pontos rápidos para a gente conversar sobre o que pode prejudicar o sono. Além, é claro, a função central do sono é o reparo, é o descanso. Se você acorda e fica o dia todo aqui, sentado, você não gera gasto energético e vai gerar uma necessidade menor de sono. Então, atividade física. Gente, atividade física, fundamental. Fundamental. Preferencialmente em até 2 horas que antecede o sono. Não consigo? Se você quiser fazer 10 minutos antes de dormir, melhor. Melhor fazer atividade física tarde da noite do que não fazer. O ideal é praticar pela manhã ou à tarde. Não consigo? Tudo bem, 6, 7, 8 horas da noite. O benefício que a atividade física traz é maior do que o que ela não traz. Alimentação saudável, o que é base. Tá? Isso aqui de ações comportamentais. Tá? Agora falando sobre tratamentos, Renato, como é que eu monto um protocolo para tratar? O que eu penso para tratar um paciente com insônia? A primeira coisa que eu utilizo, após a introdução dessas alterações comportamentais, é a melatonina. Tá? A melatonina aqui da Flor de Íris, a melatonina Sleep Repair. Por que eu introduzo a melatonina? Porque, ora, se você começa a ter um prejuízo nas suas horas de sono, você tem, obviamente, um prejuízo na liberação de melatonina. Tá? Por isso que a melatonina ela é sempre um suplemento que eu introduzo em pacientes que possuem insônia. Por quê? Porque ela vai ter uma ação importante, que é de repor essa melatonina faltante, que não está tendo por conta da insônia, mas também porque ela é um sinalizador do sono. E principalmente motivado pela sociedade em que nós vivemos, em que nós ficamos expostos a luzes brancas até horas tardes da noite, nós vamos ter um atraso no sono, naturalmente.
né? Então, tendo um atraso no sono, naturalmente, você precisa encurtar esse atraso. E quem encurta esse atraso é a melatonina. A melatonina ela sinaliza o corpo que está na hora de dormir. Então, ao utilizarmos a melatonina, nós emitimos uma sinalização para o corpo de que está na hora de dormir. Nós vamos ter aí o quê? Diminuição da pressão arterial, diminuição da temperatura corporal, que são mecanismos indutores do sono que a melatonina tem, tá? Para que você possa deitar e dormir. Renar, como utiliza a melatonina flor de íris? Você vai utilizar 4 gotas à noite antes de dormir. À noite quando, Renar? À noite, na hora que deitar para dormir. Eu vou deitar 22 horas, então você vai utilizar 21 horas e 58 minutos. Tomou as 4 gotas diretamente na língua, deita para dormir, tá? É importante que ela esteja em líquido, porque ela vai ter uma melhor absorção, uma velocidade de absorção maior e, por consequência, um efeito mais rápido, tá? Na dose de 4 gotas da melatonina de Prepare, você vai ter o equivalente a 1 mg de melatonina. O nosso corpo produz, um corpo saudável, produz por noite entre 0,21 mg a 2 mg por noite. Tá? Então 1 mg é mais do que o suficiente. Nossa, Renar, comprei uma melatonina importada de 5 mg. Você indica? Não, não indico. Nós temos muitos estudos comentando que a utilização de 3 mg ou mais de melatonina ela pode regular o nosso corpo por um mecanismo chamado de feedback negativo. Ou seja, prejudicar a liberação normal da melatonina pelo nosso corpo. Eu vejo muita gente, eu volto a falar, aquela decisão cultural de que quanto maior, melhor, quanto mais, melhor, isso aí é completamente equivocado. Tá? Quanto mais próximo do corpo, melhor, é isso. Então eu vejo gente comprando melatonina importada de 10 mg. Gente, isso é um erro grave. Grave. Tá? Porque a melatonina, em excesso, ela produz efeito de ressaca. Você tem uma tendência a acordar mais cansado no dia seguinte. Então, 4 gotas à noite antes de dormir. Falando isso aqui de uma ação bioquímica no nosso corpo. Mas nós não podemos esquecer que uma das principais causas da insônia é a nossa mente agitada na hora de dormir. Quantas pessoas aqui, se alguém passa por isso, pode comentar quantas pessoas na hora de dormir colocam a cabeça no travesseiro e logo após colocar a cabeça no travesseiro acontece o quê? A mente fica agitada, hiperpensante. Começam a vir todos os problemas do dia naquela hora. E você pensa, ora, por que Deus? Por que agora que eu queria dormir os problemas estão vindo na minha mente? Existe uma ação dentro da terapia cognitiva comportamental chamada de a hora da preocupação. Tá? Por que eu tenho pensamentos agitados na hora de dormir? Você já parou para pensar que é na hora de dormir o momento em que o mundo fica em silêncio, o mundo fica quieto, a televisão está desligada e ninguém conversa com você? Quando nós vivemos esse silêncio externo, é aí que o corpo te lembra. Lembra daquele problema? Chegou a hora de pensarmos nele. Lembra aquela discussão? Chegou na hora de pensarmos naquela discussão. Então esses pensamentos agitados à noite são um recado do seu corpo para você de que você tem problemas inacabados. Então ele ataca você, esses pensamentos ansiosos na hora de dormir, porque é a única oportunidade que o seu corpo encontrou em você de silêncio. E aí existe um fenômeno chamado hora da preocupação, que é o seguinte, existem várias técnicas para combater isso, tá? Vou falar uma das mais simples. O problema veio na mente, você pega um caderno, deixa do lado da cama um caderno com uma caneta, anota o problema, olha para o problema e fala, amanhã às 2 horas da tarde eu vou pensar em você. Quando você agenda um compromisso com você, você se compromete a pensar nesse problema na hora do dia seguinte. E aí você solta esse pensamento porque você já pensou, não, amanhã às 2 horas eu pensarei sobre isso. Tá? Existem várias técnicas, essa é uma das mais simples e altamente eficazes. Quando a gente olha o problema de frente, é como se fosse outra pessoa enxergando esse problema. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele não é tão grandioso quanto a gente pensa que é quando ele está aqui dentro. Tá? Mas dentro da flor de íris, eu estou olhando aqui, eu não trouxe aqui para falar com vocês, dentro da flor de íris tem um produto chamado o Kit Terapia Proteção e Equilíbrio. Ele é um kit de florais, muito indicado, especialmente indicado para as pessoas que deitam e possuem a mente muito agitada na hora de dormir. Tá? Então ele é um kit de floral, ele contém um floral gotas, ele contém um floral gel, ele contém um acesso de um QR Code, um aplicativo de músicas de meditação. Então ele é um kit de produtos indicado para as pessoas que possuem dificuldade para dormir. A indicação central dele não é essa, tá? A indicação central dele é no aumento da nossa resiliência emocional, tá? Você conhece aquela pessoa, por exemplo, que pode ser até mesmo você, né? Você foi lá, fez um corte de cabelo bonito e tal, chegou ali com seus familiares, seus amigos, alguém comenta, Cruzes,
Que coisa feia, aí você fala já, putz, será que eu fiz besteira? Será que eu não devia ter cortado? Será que eu deveria ter cortado? Ou você chega para uma apresentação e está todo mundo te olhando e você, putz, esqueci de tudo. Então as pessoas que se sentem facilmente influenciadas pelo ambiente ao seu redor são as pessoas que precisam do kit proteção e equilíbrio. E normalmente essas pessoas que se sentem facilmente influenciadas por pessoas ao seu redor são, né, é o grupo de pessoas que quando deita na cama para dormir, fica pensando, eu deveria ter respondido isso, eu deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter deixado ela me intimidar. Então por isso que o kit proteção e equilíbrio ele entra aqui. Tá? Não para combater a insônia, mas para combater esses pensamentos ansiosos na hora de dormir. Então eu associo o kit proteção e equilíbrio e a melatonina sleep repair como tratamento base para a insônia. Beleza? Esse é o meu protocolo, esse é o protocolo Flor de Íris de tratamento para a insônia, que a gente já pratica muitos e muitos anos e os resultados são maravilhosos. Agora, perguntas, vamos lá. Perguntas, né? Vamos ver as perguntas aqui. A Vânia tinha feito uma pergunta para mim que eu não estou mais encontrando aqui. E aqui, vou fazer isso aqui que me incomodaram, olha só. Apareceu para vocês aqui, né, a pergunta que chegou. Beber café à tarde atrapalha realmente o sono à noite ou é mito? Sim, beber café à tarde atrapalha o sono e muito, é como eu falei. Um dos papéis da cafeína é estimular o corpo. E o tempo de eliminação da cafeína é de aproximadamente 8 horas. Então, se você utiliza após as 15 horas, você ainda pode ter cafeína no seu organismo até as 11 horas da noite. Então, é importante não tomar pós as 15 horas, ok? Então, não é mito. Cafeína realmente atrapalha. Outra pergunta aqui que chegou. Pergunta interessante. Por que sinto sono quando estou muito gripado? Porque um dos papéis centrais do sono é aumentar a produção de linfócitos TCD4+, e CD8+, células natural killer e macrófagos. São todas células que combatem vírus, nesse caso de gripe e vírus respiratórios. Então o seu corpo utiliza do mecanismo do sono para aumentar as defesas imunológicas, por isso que tem uma necessidade de dormir mais. Outras perguntas aqui. Vamos lá. Insônia da madrugada me deixa um caco. Por quê? Nós temos basicamente 3 tipos de insônia. A insônia inicial, que é aquela que você demora mais de 30 minutos para dormir. A insônia intermediária, que é aquela quando você tem 3 ou mais despertares no meio da noite e leva mais de 20 minutos para dormir. E a insônia terminal, aquela que você acorda muito antes do horário adequado de acordar. Tá? Por que a insônia intermediária me deixa um caco? Porque, ora, se você acorda no meio da noite, você não consegue atingir aquelas etapas mais profundas do sono. As zonas de reparo e descanso do sono são as etapas ou estágios, né? 4 e 3. Se você acorda muitas vezes no meio da noite, você passa pela etapa 1, 2, 3, quando vai para 4, desperta. E aí você não tem o reparo necessário. Por isso que você acorda muito cansada, porque o papel central do sono aqui, que é o descanso, não foi atingido. Então você dorme, mas não descansa. Pergunta da Vânia aqui, né? Ela perguntou assim, a serotonina é um hormônio do sono? Se for, em qual etapa ela está presente? A serotonina ela não é um hormônio do sono. Na verdade, ela é o contrário. Ela é um hormônio, podemos colocar até do despertar. Tá? Nós ingerimos na dieta o triptofano. A rota do triptofano ele é convertido em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. E ao longo do dia, esse 5-hidroxitriptofano é convertido em serotonina. Se for à noite, esse 5-hidroxitriptofano é convertido em melatonina. Tá? Então a gente produz melatonina quando dorme e produz serotonina quando acorda. Tá? Mas por mais que não atue diretamente no sono, se você tem baixos níveis de serotonina, você vai ter baixos níveis de melatonina e vice-versa. Tá bom? Boa pergunta. Se a pessoa tem o sono fora de hora e na hora de dormir desperta, gente, pecado capital de quem tem insônia, cochilos. Se você tem o cochilo, ele é importante para a saúde, mas para quem não tem insônia, tá? Tem diversos estudos que colocam que se você tirar cochilos, né, pós-almoço ali, de 15 minutos, tá, tem efeitos importantes na saúde cardiovascular. Mas se você tem insônia, o pecado capital da vida de quem tem insônia é o cochilo. Porque o papel central do sono, vou trazer um exemplo aqui para você, tá, que vai facilitar a sua vida, eu tenho certeza. Vamos supor que você marcou de jantar às 20 horas e você almoçou ao meio-dia.
Nossa, você vai chegar às 20 horas do quê? Ai, que dor de barriga, eu tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Mas se você chegou às 19 horas e falou assim, não, vou comer uma bolachinha, uma banana aqui. Esse aperitivo faz o quê? Reduz o seu apetite na hora da janta, correto? O cochilo é a mesma coisa. Se você tira um cochilo no meio do dia, você reduz a pressão para dormir. Então o que você quer se você tem insônia? Você quer chegar à noite morrendo de sono. Então você não pode tirar esse aperitivo, cochilo, no meio do dia. Se você tira o cochilo, se você faz um aperitivo, você reduz a fome de sono. Tá? Analogia legal essa aqui. Quanto tempo a melatonina flor de lis começa a fazer efeito? Olha, várias pessoas já na primeira noite. Tá? Já na primeira noite. Em algumas pessoas em até 7 dias. Eu coloco ali que em até 7 dias é para ela fazer efeito. Está utilizando a melatonina, não está tendo o resultado que gostaria, tem que ver a dose. A dose que eu recomendo são 4 gotas. Tá? A gente pode chegar com ela até 8 gotas. Até 8 gotas, tá bom? Mas também existe uma coisa que é importante, Tássia, que é você jogar a favor do seu corpo. Então, eu estava na casa... Na casa não, tá? O meu treinador na academia, ele me falou que ele estava jantando com um familiar, enfim. Era umas 9 horas da noite. E depois ela abriu um Red Bull e tomou. Aí ele falou, pô, tu vai tomar um Red Bull para dormir? Aí ela falou assim, eu já não durmo bem mesmo. Então, muitas vezes as pessoas utilizam de suplementação, mas o que fazem pela suplementação? Né? Não adianta você ser um cabo de guerra, eu puxo de um lado com a suplementação e você com hábitos e comportamentos puxa do outro. Hábitos e comportamentos precisam ser adequados com o sono. Então, às vezes, uma suplementação não funciona porque o paciente joga contra a suplementação. Isso aí é um desastre. Isso é um desastre. Pessoal, acho que são essas as perguntas, né? Se tivermos qualquer dúvida, podem fazer, podem perguntar, fica à vontade. Qual a diferença da melatonina e o sono natural? Perfeito. Gente, a melatonina, ela é a melatonina que nós chamamos de hormônio bioidêntico. Ela é igual ao hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. E a sua única função é a sinalização de que está na hora de dormir. Tá? Ela é um produto que eu gosto muito. O sono natural, ele é um produto diferente e que também está saindo de linha da flor de íris. Tá? Porque a melatonina, ela... Podemos dizer assim que não existe mais necessidade de sono natural por conta da melatonina. Tá? O sono natural, ele é um produto que também continha melatonina, mas também continha outras 2 plantas hipnóticas, que é a valeriana e passiflora. Mas, depois de muitos anos de estudo, nós percebemos o quê? Que o paciente valeriana e passiflora são plantas indicadas para redução de ansiedade, para ficar claro. Depois de muitos anos de estudo, nós chegamos à conclusão de que o paciente que não dorme à noite por conta da ansiedade, a ansiedade não é noturna, a ansiedade é diurna. Nós precisamos combater a ansiedade durante o dia e não à noite. Por isso que, aí sim, nós combinamos o kit de proteção e equilíbrio, que é indicado para a redução dessa ansiedade, para que ele seja utilizado durante o dia e a noite. E aí à noite somente a melatonina. Então o sono natural ele era um produto que tinha melatonina e plantas hipnóticas, mas que com o tempo de trabalho nosso nós preferimos fragmentá-lo em somente melatonina e puxar o tratamento para ansiedade para dia/noite. Então se é um paciente que apresenta sintomas graves de ansiedade, por exemplo, passa o dia com taquicardia, com dificuldade de concentração, com respiração ofegante, aí a gente indica esse produto chamado Iris Calm, que é fonte de triptofano. Se é um paciente em que a fonte de ansiedade dele é esse medo de exposição, essa dificuldade de dizer não, nós utilizamos o kit de proteção e equilíbrio. E para todos os casos que tem insônia, nós recomendamos a melatonina. Beleza? Pessoal, acredito que seja isso. Acredito que seja isso. Então, se você dorme pouco, você produz menos CD4+, menos CD8+, menos células natural killer, menos macrófago. Combate vírus com menos eficiência. Por consequência, tende a ter a progressão da gripe para quadros mais graves, como pneumonia e coagulopatias. Tá? Então, foca no sono. Eu percebo muitas pessoas, só para finalizar, tá? Pessoas falando, eu tenho TDAH, eu tenho hipertensão, eu tenho obesidade, me dá um medicamento. E aí eu pergunto, você já focou em... Não estou nem falando de suplementação, mas você já focou em tentar ter uma vida saudável? Você já tentou focar em fazer atividade física? Você já tentou focar em ter 8 horas de sono? Você já tentou focar em alimentação? Você já tentou focar em descansar?
Porque a partir do momento que a gente oferece para o corpo o que o corpo precisa, e se mesmo assim ele fica doente, aí tudo bem a gente pensar em suplementação e medicação. Mas antes, gente, de arrumar a rotina, complicado pensar em suplementação e medicação. Tanto que eu falei, quando o paciente chega com insônia, a primeira coisa que eu olho é rotina. Qual horário acorda? Qual horário se alimenta? Qual horário de atividade física? Qual horário vai dormir? É tudo bagunçado. Não, vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar a casa. E depois a gente vai tratar. Beleza, gente? Grande abraço. A live vai ficar gravada aqui no nosso canal do Instagram. Beleza? Gente, compartilhe com os amigos e colegas, tá? Para nós isso aqui é muito importante. Grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.